Pessoal do oitavo ano, tudo bem? Estou de volta para a gente fazer uma revisão da atividade da semana 1 do PET. O PET 2 ainda não chegou e como nós pulamos as atividades da semana 1, né? Pelo menos a tutoria dos professores não foi enviada com vídeos e tal, então nós vamos aproveitar essa semana e fazer uma revisão. Vou explicar direitinho aqui essa atividade da semana 1. Quem já fez, confere se fez certinho e quem ainda não fez, agora é hora, tá? As habilidades são as mesmas de todas as atividades aí desse mês, da apostila. Construir repertório cultural, apreciar textos narrativos em inglês, explorar ambientes virtuais, certo? Vocês já sabiam, né, qual que seria... Vocês lembram que tá tudo uma continuidade? Então, para fazer da semana 2, eu tive que voltar aqui e explicar para vocês onde que estava, tudo certinho. Então, aqui tá falando, ó, que vocês iriam estudar o conto de Edgar Allan Poe. Estudar uma língua estrangeira é possuir uma poderosa ferramenta de comunicação, mas estudar um novo idioma é entrar em contato com uma nova cultura e seu patrimônio artístico. Isso é muito importante, gente, porque o brasileiro tem uma cultura americana muito forte, mas por meio de cinema. E mesmo assim é tudo dublado, né? Se você começar a ler textos em inglês, é muito importante para o seu enriquecimento cultural, porque aí você vai sair um pouco da zona de conforto da cultura brasileira e entrar em outras culturas, né? Nesse presente plano de estudo, apresentamos um conto de Edgar Allan Poe, um grande escritor norte-americano. O conto que o PET trouxe é A Máscara da Morte Vermelha, que a gente já estudou na atividade 2, né? Nós vimos o filme e tudo. The Mask of the Red Death. Aqui está o link, lá abaixo, está aqui o link para o filme no YouTube, e o conto vai ser apresentado para vocês na semana 2. Nessa semana, nós temos a biografia do autor. Então aqui a gente vai saber um pouco mais sobre o Edgar Allan Poe. Eu já, antes de ler o texto com vocês, que aqui está pedindo apenas para você ler o texto para responder as perguntas. O texto é um texto extenso, ele está todo no passado simples, que a gente ainda não trabalhou muito bem, passado simples. Eu mandei para vocês, se você não tem, me peça, porque eu já mandei para vocês, no comecinho dos nossos estudos, um slide com explicação do passado simples do verbo to be, que são essas duas formas aqui, was e were, ok? Was é o formato que a gente usa quando o formato no presente seria o am e o is, ou seja, para eu, ele ou ela. Olha aqui, ó, Edgar Allan Poe é ele, então eu usei was. E o were eu vou usar quando o sujeito for você ou plural. Aqui, ó, parents, pais, é plural. Então, usei were. É o equivalente ao formato are no presente, certo? E os demais verbos, gente, a gente também viu na última semana, eles são, no passado, se ele for regular, ele vai ter um ed aqui. Opa! Vocês entenderam, né, gente? É porque eu acrescentei o N aqui, não pode. Ó, se for no passado, nós temos dois formatos. O regular, que a gente acrescenta ed ao verbo, ó, attended, aqui, died, tá vendo? Tudo com ed, certo? E quando ele enlisted, tudo ed. Isso aqui é passado do verbo. E se ele for irregular, ou seja, quando o verbo for passado, mas ele for irregular, aí ele vai ter um outro formato que a gente tem que decorar, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui um que é irregular. Aqui, ó. Esse aqui é um verbo irregular no passado. Began é o formato irregular do verbo begin. É o passado dele. Começar, begin, passado, began, começou, certo? Então, aqui a gente tem que decorar, tá? Então, nós temos nesse texto o passado do verbo to be e dos demais verbos. Eu vou ler e vocês vão prestar bastante atenção. Edgar Allan Poe was born in 1809 in Boston, Massachusetts, in the United States. Edgar Allan Poe nasceu, aqui esse was, eu destaquei ele, que é o passado do verbo to be, mas aqui, na verdade, esse verbo é um phrasal verb, é um verbo frasal que ele, para ter sentido, ele tem que estar
com duas palavras. Então, essas duas palavras juntas formam o verbo nascer. Como aqui está no passado, eu traduzo como nasceu em 1809 em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. He was the second of 3 children. Ele era o segundo de 3 filhos, David and Elizabeth. His parents were actors. David e Elizabeth, seus pais, eram atores. His father abandoned the family in 1810 and his mother died the following year. O seu pai abandonou, passado, a família em 1810 e sua mãe morreu no ano seguinte. He was an orphan at the age of 3. Ele era um órfão com a idade de 3 anos. He attended the University of Virginia in 1827. He enlisted in the United States Army. Ele frequentou a Universidade de Virgínia. Em 1827, ele se alistou no exército dos Estados Unidos. Following his army service, Paul was admitted to the United States Military Academy of West Point, but he was again forced to leave for lack of financial support. Depois do seu serviço no exército, Paul foi admitido na Academia Militar dos Estados Unidos, de West Point, mas ele foi novamente forçado a deixar ou abandonar a academia, né, a universidade, por falta de recursos financeiros ou apoio financeiro. Então aqui nós temos a foto dele, essa aqui é a mulher dele, é uma criança, né, gente? Infelizmente eu vou ler aqui, vocês vão ficar assustados. Vamos ler. From 1831, vocês estão lendo aqui, eu vou chegar mais perto. From 1831 to 1835, Edgar Allan Poe lived in Baltimore, where his father was born with his aunt Maria Clemm and her daughter, his cousin Virginia. Olha só quanto vocabulário de família, né? Vocês já conhecem, vamos ler. De 1831 até 1835, o Edgar Allan Poe morou em Baltimore, onde o seu pai nasceu, com a sua tia, no caso a tia dele, né, Maria Clemm, e a filha dela, a sua prima, Virginia. He began to devote his attention to his cousin, and in 1836 they got married. Ele começou a devotar sua atenção para sua prima, e em 1836 eles se casaram. Outro phrasal verb aqui, ó, phrasal verb com duas palavras para formar um verbo só, casar. She was only 13 years old. Pedofilia. Ela estava com apenas 13 anos de idade, se casou com ele, com o primo. Pois é. In 1847, at the age of 24, Virginia passed away from tuberculosis. Em 1847, com a idade de 24, Virginia faleceu. Outro phrasal verb aqui, tá vendo? Duas palavras. Passed away, faleceu, com tuberculose. De tuberculose, perdão. Paul was overcome by grief following her death. Paul ficou desesperado, desesperado, vou colocar aqui porque fugiu a palavra, de luto depois da morte dela. He continued to work suffering from poor health and struggling with financial problems. Ele continuou a trabalhar sofrendo de saúde pobre, ou seja, estava doente, e se esforçando ou lutando com problemas financeiros. He was an American writer, poet, critic, and editor, best known for evocative short stories, and Virginia, who became his literary inspiration, as poems that captured the imagination and interests of readers around the world. Ele era um escritor americano, ele era um escritor, poeta, crítico e editor americano, certo? Escritor, poeta, crítico e editor americano. Mais
conhecido pelas histórias curtas evocativas, e Virginia, que começou sua inspiração literária como poemas que capturavam a imaginação e interesse dos leitores ao redor do mundo. Então ele começou tudo isso inspirado na Virginia, ela foi a inspiração dele, certo? He died in 1849. Ele morreu em 1849. Poe's work as an editor, a poet, and a critic had a profound impact on American and international literature. O trabalho do Poe, genitivo aqui, como um editor, poeta e crítico, teve um profundo impacto na literatura americana e internacional. His stories mark him as one of the originators of both horror and detective fiction. Suas histórias marcaram ele como um dos que originaram tanto horror quanto ficção de detetive. Ambos, horror e ficção de detetive. Many anthologists credit him as the architect of the modern short story. Muitos antologistas acreditam a ele como o arquiteto dos contos modernos. Short story, histórias curtas são contos, certo? Então aqui é onde está disponível essa biografia. E aqui nós vamos às perguntas. Você está perguntando em português, você vai responder em português. Quando nasceu Edgar Allan Poe? Em que ano? Você volta no texto e responde em português. Onde ele nasceu? Quantos anos ele viveu? Aqui, quantos anos ele viveu, é só você fazer as contas. Se ele nasceu em tal ano e morreu em tal ano, quantos anos ele viveu? Certo? Letra D. Ele se casou com a prima dele, que ele conheceu quando morou com a tia. Como ela se chamava? Aqui tem um erro, né, gente? Como ela se chamava? Qual era o nome da prima dele que ele casou? E que idade ela tinha quando eles se casaram? São duas perguntas na mesma. Depois, na letra E. Em que ano morreu o Edgar Allan Poe? Em que ano ele morreu? Coloca aí na frente. De que morreu a prima dele, ainda jovem? Ela morreu de qual doença? E por último, além de escritor, poeta e crítico, o que mais ele foi? Volta lá e acha, tá? E aqui, gente, o perfil do autor. Aqui vocês têm que colocar qual que era o nome dele. Você escreve aqui na frente, Edgar Allan Poe. Primeiro nome, Edgar. Último nome, é o sobrenome dele. Então, você vai escrever na frente, certo? É só você vai preenchendo, é um formulário. Nationality, a nacionalidade, profissão, a profissão do pai, profissão da mãe. Birth year é o ano de nascimento. Você vai colocar lá na frente. Qual que é o ano que ele nasceu? Birthplace, place é lugar. Então, o lugar de nascimento. Em que lugar ou em que cidade que ele nasceu? Death date, aqui é a data da morte. E death place, novamente, lugar da morte. Então, aqui na frente você vai colocar qual que é o ano que ele nasceu, qual que é o lugar onde ele nasceu e tudo na frente, ok? E aqui, gente, tem um documentário em português falando sobre o Edgar Allan Poe. Então é interessante vocês clicarem nesse link e assistirem para saber mais sobre a vida do Edgar Allan Poe. Quem tiver interesse, pesquisa também. Se quiser me procurar, eu posso passar para vocês outros contos do Edgar Allan Poe que são muito bons. Ele foi um excelente escritor, mais conhecido pelos seus contos de terror, que é muito interessante, né? Para vocês que são adolescentes aí, é um prato cheio. Quem tiver interesse pode me procurar, tá? Bons estudos para vocês, pessoal. Ah, outra coisa, dúvidas sobre o quiser aproveitar aí, eu mandei para vocês no começo do mês um slide explicando o verbo to be aqui, ó. Eu acho que eu tenho aqui, ó, esse slide, tá? Volta lá para vocês estudarem um pouco mais sobre o verbo to be, tá bom, gente? É isso, beijos.